fantástica onde tudo pode acontecer. Pelo amor de Deus, minha senhora, tá querendo matar um padre? Esse lugar tem um encanto que atrai forasteiros que se dizem bem intencionados. E quais são as suas expectativas? Ser prefeito da cidade de Bacatu e tomar posse ao lado de uma linda primeira-dama. Será que vale tudo nessa batalha pelo voto? E que vença o melhor. Os Ovos da Raposa, série em 13 episódios, escrita e dirigida por Valdir Oliveira. Uma produção pernambucana repleta de humor, lirismo, fantasia e crítica social. Exibição em TVs públicas do Brasil. Estreia 16 de dezembro, 21 horas na TVU. Divirta-se! Só Jesus me passa mais nasal. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está nos ouvindo pelo rádio, eu lembro que estamos ao vivo também na internet. Você pode acompanhar a nossa transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook. Fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. Também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. Lá é o nosso canal principal de interação e você pode mandar perguntas e comentários para nós aqui no estúdio. Hoje, o programa Fora da Curva recebe Alfredo Gomes, professor doutor em educação, nomeado desde outubro como novo reitor da Universidade Federal de Pernambuco, na chapa Mude UFPE, junto com o professor Moacir Araújo, que agora é o vice-reitor. E me acompanha aqui na bancada Maria Eduarda Rocha, que é do Departamento de Sociologia, e Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Na época da eleição, para reitor, nós lembramos aqui no programa Fora da Curva sobre o quanto essa é uma pauta que vai além da própria universidade. Tem um impacto direto em todo o estado, porque a Universidade Federal de Pernambuco tem 3 campos, no Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão, com 12 centros acadêmicos. São 114 cursos de graduação, 145 cursos de pós-graduação, cerca de 40% desses com conceito 5 e 6, os mais altos em avaliação na CAPES. São cerca de 30 mil alunos matriculados nas graduações e mais de 9 mil nas pós-graduações. Para ter uma ideia, em 2017, a UFPE formou 3 mestres e meio e 2,7 doutores por dia. Hoje, nós lançamos uma pergunta sobre qual o desafio da Universidade Pública para 2020, mas a gente já sabe que se trata de um desafio extremamente delicado. A educação é uma questão que parece ter virado de cabeça para baixo no país, desde o início do ano, e os principais ataques têm partido, inclusive, do próprio ministro da Educação. Alfredo, bem-vindo mais uma vez ao Fora da Curva. Oi, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com você, com o Eduardo e Laércio. Antes da gente entrar nessas questões maiores, eu queria começar lembrando de uma fala que você fez quando você estava aqui, de sua principal proposta, que de um certo modo já estava encabeçada até no nome da chapa, que era de mudança na universidade. Você falou que a UFPE não pode ter uma pauta restrita interna, ela precisa dialogar melhor com a sociedade e que também iria redefinir o modelo de gestão da universidade. E aí, nesse primeiro momento, como é que isso está sendo colocado em prática? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, nós temos centrado esforços nesse primeiro mês, para fazer um diagnóstico, um planejamento mais detalhado e profundo da universidade. Temos 45 dias praticamente de gestão. Você sabe que nós não tivemos tempo antes para uma transição, digamos, baseada nos dados, na evidência, nas informações, em função da falta de nomeação naquele período. E agora a gente está objetivamente se apropriando de um conjunto de informações. Mantém-se o foco na questão da mudança e do modelo de gestão da universidade.
Primeiro, a gente tem resgatado a capacidade de conversar amplamente dentro da instituição, conversar com os diversos segmentos, colocado os problemas de forma transparente na mesa para a gente discutir sobre eles, né, e fazer os encaminhamentos devidos. Estamos fazendo um esforço para superar, né, a fragmentação interna da universidade. Nós temos muita dificuldade de conversa interna entre as pró-reitorias e as superintendências. Nós temos feito, portanto, um esforço enorme para integrar esse processo, né? Por exemplo, nós temos tido reuniões semanais da equipe, né, para que nós possamos detalhar medidas e fazer um esforço conjunto para solucionar. O lema central é que não existe, portanto, um problema da pró-reitoria X ou da superintendência X. É um problema de toda a universidade e o esforço de todos, portanto, é fundamental na resolução dos problemas e do encaminhamento, né? Isso tem sido um pouco, digamos assim, uma das orientações e um foco de mudança desse processo de gestão inicial. Uma outra questão importante a destacar, Bruno, é a questão do planejamento, né? Nós temos previsto para a próxima semana, a última semana, digamos assim, praticamente do ano, para fazer uma reunião ampla de planejamento. A gente chama de SAPA, Seminário de Avaliação e Planejamento Anual. A gente vai fazer isso inicialmente com as equipes, né, de pró-reitores, as coordenações, as diretorias, as superintendências, justamente para a gente chegar a ter um entendimento mais profundo dessas questões e definir prioridades, né, por onde é que nós vamos focar. Até o momento, assim, isso tem sido um consenso dentro da equipe, mas é um consenso também dentro da universidade de maneira geral. A gente já sentia isso durante o processo eleitoral. Assim, a grande prioridade é a questão da infraestrutura da universidade. Nós precisamos, portanto, focar a infraestrutura como uma das prioridades. O termo infraestrutura, todo mundo sabe aqui que é um termo guarda-chuva, umbrella, né? Mas envolve, por exemplo, a questão dos nossos elevadores, né? Cefis. Cefis tem um em funcionamento, o novo está em funcionamento agora. Sim. No Cefis, né? São mais de 70 elevadores no centro, no campus de Recife, na universidade de maneira geral. Nós estamos contratando, portanto, uma nova empresa para dar conta da manutenção e da conservação desses equipamentos, né? Nós temos problema de telhado. No momento a gente não sente essa questão, mas quando nós temos chuva dentro da cidade de Recife, né, isso é uma situação muito difícil, inclusive nas bibliotecas do CAC, do Centro de Educação, do CCN, dentre outros. Temos a questão, portanto, da acessibilidade dentro da universidade. Nós precisamos fazer a universidade o mais acessível possível. Então, estamos trabalhando num projeto, né, para ampliar as calçadas em áreas que não tem atualmente, né? A questão dos banheiros que não estão também acessíveis, né? Nós temos isso em vários prédios, isso precisa ser ajustado e redefinido. Ou seja, estamos falando de infraestrutura de maneira geral. Isso também tem a ver com a questão, portanto, dos campos, da sua infraestrutura de maneira geral, que a gente precisa, portanto, cuidar disso. Bom, como é que a gente está fazendo isso? Fazendo conversas também com as várias unidades, né? Nós temos tido reunião com os diretores do centro, né? Proposto uma pauta também propositiva, né? Para que a gente encaminhe as questões. Eu vou falar um termo que vai ser um termo-chave, só estou me alongando, mas vai ser um termo-chave desse processo. Nós estamos formulando um plano de sustentabilidade na universidade. Esse plano envolve, portanto, definir as prioridades que nós vamos centrar nesse processo, envolve, portanto, ter atas para você fazer licitações e a gente ser o menos dependente possível de carona ou de outras instituições nesse processo. Então, tem uma equipe pensando a questão das atas, para que em todas as áreas a gente possa, portanto, ter condições de investir e investir bem, sem estar de forma assodada. Temos que rever os dispositivos do ponto de vista normativos, etc., para que nós possamos ter melhores relações com a sociedade, com o sistema produtivo, com os movimentos sociais, com o setor de artes e comunicação e também internamente com a FAD. Porque, assim, a outra parte que é importante dentro desse processo é a questão financeira.
né? E nós falamos durante a campanha e temos insistido durante esse processo que a gente tem também condições, portanto, de avançar em ter mais recursos próprios para que os recursos mais discricionários, mais mole, como a gente chama. Né? Você tem um hard money, mas tem um outro que é o soft money, para a gente poder, portanto, definir onde colocar esse processo. Então, de maneira geral, o plano de sustentabilidade envolve diferentes dimensões, portanto, dessa nova etapa. E a gente precisa fechar isso, né, nos primeiros 6 meses para a gente fazer as ações de forma concreta, de forma mais resolutiva, ao longo, portanto, do outro período. Eu tinha uma pergunta, Alfredo. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de voltar ao Fora da Curva. E numa ocasião tão especial, né? Que é a oportunidade de entrevistar você. Obrigado. A quem eu desejo desde logo muito sucesso na sua gestão, porque coragem você já mostrou que tem, né? Porque enfrentar uma gestão, eu não conheço, talvez na história da educação brasileira a gente nunca tenha tido um contexto tão adverso, né? Isso. E é bom ver você chegando com tanto ânimo, né? Ânimos mesmo de fazer uma gestão ambiciosa. Uhum. Infraestrutura eu acho que é muito básico e elementar. A gente tem problemas de infraestrutura aqui que são antigos e que tenderão a piorar se o governo federal não fizer os aportes que a universidade merece, aos quais ela tem direito. Uhum. Mas uma questão que me preocupa muito é que eu entrei na universidade em 2006 e eu assisti à democratização do acesso à universidade dentro da sala de aula, coisa que você inclusive mencionou também aqui na sua entrevista enquanto candidato, né? Então a gente viu o perfil do nosso aluno mudar, né? Se diversificar. A gente viu a maior presença de negros e negras e mestiços. Tudo isso que estatisticamente está sendo comprovado agora, a gente assistiu acontecer dentro da UFPE. E uma das formas de barrar esse processo de democratização, me parece que é o fim da assistência estudantil. São os cortes nas bolsas de assistência estudantil, sem os quais boa parte do nosso alunado, principalmente esses que são os primeiros das suas famílias a ter acesso ao ensino superior, não conseguirão continuar na universidade. Precisa de dinheiro para pegar ônibus, precisa de dinheiro para fazer cópia de livro, precisa de um mínimo necessário para estar na universidade. E aí eu fico perguntando qual vai ser o lugar da assistência estudantil nessa gestão. Isso é uma questão que me preocupa, porque eu vejo, como você também, que vem do Centro de Educação, eu vejo rostos de pessoas, eu vejo pessoas cujo projeto de vida concretamente depende desse tipo de assistência, né? Pois é, eu acho que uma das condições fundamentais também para a permanência dos estudantes, né, além da infraestrutura, termos políticas, né, concretas que permitam, portanto, digamos assim, o bem-estar dos estudantes dentro da universidade, né? Estar lá com qualidade, que possa, portanto, se dedicar aos cursos, essa tarefa, né? Eu concordo integralmente contigo. Nós tivemos uma política que teve amplo êxito no Brasil. Foi a política de democratização da educação superior pública, né? Isso, os números mostram claramente hoje quanto nós conseguimos avançar nesse processo. E essa é uma política que nós devemos lutar pela sua permanência e, se possível, pela sua ampliação, né? Então, a política de cotas, por exemplo, coroou um pouco esse processo com 50% de alunos, né, em todos os cursos e turnos provenientes de escolas públicas, né, o que democratizou efetivamente a nossa população, fez com que a população tivesse melhor representada dentro da universidade. Cria, portanto, um desafio enorme, né? Nós estamos... eu vou tocar num ponto sensível dessa questão que você está colocando, né? Nós estamos com um problema sério no restaurante universitário, né? Isso a gente não tem que esconder, a gente tem que colocar para discutir com os estudantes, que nós já fizemos reuniões com eles. Na primeira semana eu fui almoçar no restaurante universitário. O nosso pró-reitor de assuntos estudantis, José Fernando, tem ido também lá. Temos uma nova diretora do RU, mas herdamos uma situação que é bastante difícil do ponto de vista da gestão. Herdamos um RU que está muito pouco organizado do ponto de vista dos seus equipamentos, de sua infraestrutura,
E também com um contrato que a gente está trabalhando, portanto, para fazer um novo contrato para dentro do RU. Porque o contrato atual, ele vence em abril, certo? E nós estamos, claramente, já conversamos com a empresa, mas a universidade não está satisfeita com a qualidade da alimentação que é servida aos nossos estudantes. Então, nós estamos conversando com a empresa, é preciso melhorar a qualidade, temos feito os esforços, nós não podemos rescindir sem ter um novo contrato em andamento. Então, é chamar a responsabilidade, porque a gente não pode, portanto, fugir dessa questão. Então, essa é uma dimensão fundamental que você está colocando. Uma outra coisa que também é importante nesse sentido é a questão, portanto, do acompanhamento das residências estudantis, né? Nós temos 3 casas, né? Já tive lá, Cília está lembrando ali, mas já tive lá para conversar com os estudantes. Temos feito um acompanhamento mais de perto na questão da água, da qualidade lá dentro, dos equipamentos, né? Então, assim, temos orientado os nossos pró-reitores, especialmente da PROACAD, PROAIS, né, e de pesquisa, né, a fazer uma gestão com a participação dos estudantes, né? Isso é fundamental, né? Nós não podemos pressupor que nós sabemos todas as soluções, né? Os estudantes estão vivendo as condições, têm condições, portanto, de nos ajudar e ajudar a universidade de maneira geral na condução do processo. Problema de recursos, nós temos problema de recursos, né? Assim, nós temos uma situação que ela é nacional, que a fórmula como o orçamento foi elaborado esse ano, portanto, há uma previsão de 22 milhões de recursos para o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Nós recebemos esse ano 35 milhões. Então, a forma como foi configurada, a essa outra parte, ou seja, em torno aí de 3 milhões, entrou numa rubrica chamada recursos condicionados. Ou seja, eles serão possivelmente liberados a depender do andamento do processo, né? Para a gente que está fazendo a gestão da universidade, isso é uma situação muito ruim, porque nós perdemos o poder de você planejar com recursos previstos esse processo. Nós temos, portanto, que negociar com o Ministério da Educação, assim como as outras universidades têm feito, né? Assim, eu faço uma diferença, eu acho que essa é uma diferença fundamental. Assim, eu vou lá no Ministério quantas vezes for necessário para conversar com todos aqueles que estão representando, portanto, o Estado brasileiro no que trata da questão da educação, assim como foi em outras unidades lá igualmente. Porque assim, nós entendemos que são políticas estatais, elas são fundamentais, porque está previsto em recursos, estão previstos na Constituição de 88, né? Então, temos que ter o diálogo, não dá para deixar de ter diálogo. De ter o diálogo, nós representamos a universidade importante, temos que ir lá apresentar as demandas, apresentar os projetos, né, e fazer, portanto, o diálogo e a condição necessária. Nesse sentido, já tive 3 vezes em Brasília, né, para conversar, para buscar recursos para os projetos aqui dentro da universidade, né. Nós temos vários prédios que estão em andamento, né, estruturas importantes, obras, né, que estão em andamento. São obras importantes. Nós temos a obra do prédio de medicina de Caruaru, que para finalizar está faltando pouca coisa. Precisamos de recursos para finalizar essa questão. Temos o prédio do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que está aquela ampliação. Precisamos de recursos para finalizar. Temos a obra da concha acústica, que ela é fundamental para uma política cultural dentro da universidade. Isso depende também de recursos, né, que nós temos que buscar. E temos também a obra aqui de restauração do prédio da Faculdade de Direito. E são TEDs que estão em negociação, estão previstos, e a gente está, obviamente, fazendo esforço junto ao Ministério da Educação para trazer esse processo. Temos obras que são muito antigas dentro da universidade, tem alguns anos já, e nós temos como prioridade finalizá-las todas, que é o prédio, portanto, do NUPIT, que é o Núcleo de Inovação Terapêutica, o biotério, que serve a 4 centros dentro da universidade. Nós precisamos concluir, porque ele é fundamental para a questão da pesquisa. Temos o projeto de concluir um segundo restaurante universitário, que é um projeto que já estava em andamento, e nós precisamos também buscar recursos para isso. Ou seja, os desafios eles são bastante grandes.
Ao lado disso, eu acho que volta um pouco à questão que Bruno colocou inicialmente, né? Nós temos feito um diálogo mais amplo com a sociedade, né? A universidade, ela é uma instituição muito importante, tanto do ponto de vista econômico, social, cultural, né? E também para prover outras condições do ponto de vista do desenvolvimento humano em nosso estado e na região. E aí nós temos conversado, portanto, quando é possível, né? A gente está com agenda, inclusive, com o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, para discutir a questão da infraestrutura no entorno da universidade, né? Nós temos uma situação no entorno que é muito delicada, precisamos pautar essa questão de forma transparente, aberta, né? Dialogada de forma ampla, para que nós possamos, portanto, encaminhar soluções. Então, assim, tem um protagonismo, tem uma iniciativa, né? Que vai além dos muros da universidade, para que a gente possa ter um impacto concreto do ponto de vista da gestão. Alfredo, Maria Eduarda estava falando um ponto importante de como ampliou-se a diversidade dentro da universidade. A gente tinha uma universidade muito elitizada, pública elitizada, e esse processo veio mudando, especialmente ao longo das últimas décadas e meia. E agora, ao que nos parece, está um pouco em xeque. Mas eu queria te perguntar, dentro dessa diversidade, quais são as políticas de acolhimento que você está preparando, que a nova reitoria está preparando, para atender essa diversidade também e garantir o respeito mútuo entre os atores que estão envolvidos. Eu não falo só entre os estudantes, mas entre o corpo também de professores, de técnicos, que respeitem e entendam essa nova diversidade que está sendo dada no campus, que é uma diversidade que eu acredito que uma diversidade que vem muito em benefício, inclusive, do conhecimento, da aprendizagem. E aí eu queria citar o exemplo da iniciativa da diretoria LGBT. Como é que você está pensando? Isso vai permanecer? Vai ser ampliado? Outras diretorias desse tipo que vão promover o entendimento dentro da universidade está sendo previsto? E também aí o diálogo com esses outros atores no sentido do acolhimento. Digo isso, queria citar um outro exemplo, que às vezes vem queixas, por exemplo, do comportamento da segurança privada dentro da universidade, com uma postura muito ofensiva ou violenta, às vezes, na abordagem desses estudantes, especialmente em estudantes que representam grupos minoritários ainda dentro da universidade. E o outro ponto que tem a ver um pouco com acolhimento, mas é bem diferente, mas no final se você pudesse abordar, eu vi que você tem dado em algumas entrevistas, dito que lhe preocupa muito, e aí também nesse sentido de acolhimento, os estudantes entram na universidade, mas tem em algumas áreas, especialmente em exatas, um nível de reprovação muito alto, que tem gerado uma evasão desses estudantes. É como se a universidade dissesse assim, aqui não é o teu lugar. Eles, nos primeiros semestres, uma pressão muito grande sobre esses estudantes, e eu vi você dizendo que há um problema pedagógico aí. Isso. Da relação dos professores na sala de aula com esses alunos, entender, mudar esse processo pedagógico para que a universidade não expulse, logo nos primeiros semestres, os estudantes que têm feito um esforço muito grande, né, de entrar na universidade. Isso. Eu vou começar dizendo assim, eu acabei de vir numa reunião, fiquei um pouco na abertura da reunião, que é a reunião da PROACAD, nossa Pró-Reitoria Acadêmica, com todos os coordenadores de curso da universidade, né? Nós estamos chamando isso no final do ano, comumente não é o tempo, né? Dada a necessidade da gente estabelecer uma pauta mais participativa, mais coletiva, né? Para a gente enfrentar essas situações que você está mencionando, Lécio. Então, assim, chamamos os coordenadores porque é necessário que a gente faça um diagnóstico mais detalhado dessas situações, porque assim não é admissível que nós tenhamos taxas, portanto, de evasão e às vezes de retenção, né, em torno, portanto, de 70% de um determinado curso, né? Alguma coisa não está bem nesse processo, né? Isso, então, assim, o processo de ensinar é um processo que envolve duas partes, não é só o professor e só o aluno. Então, essa relação dialógica e dialética, ela precisa, portanto, ter equilíbrio, né? E nós precisamos, portanto, discutir com os professores, com os coordenadores, etc., como é que nós podemos superar esse processo. Essa é a situação concreta dentro da universidade. Já tivemos uma reunião em Caruaru, conversamos um pouco sobre essa matéria,
né? Nós também estamos indo em breve para Vitória, né? E aqui em Recife também, no campus de Recife, a gente tem discutido isso. Então, assim, é só para dizer que a Pró-Reitoria está atenta a esse processo. Uma outra coisa, assim, a gente vai realmente preparar para o início do ano, né? Que é um seminário, que é o momento, digamos assim, um seminário de recepção de todos os estudantes, né? Professores, na verdade, técnicos, estudantes. E a gente está querendo fazer as coisas, como já falamos aqui, de forma mais integrada. Eu vou dar um exemplo que reflete um pouco, repercute um pouco na tua questão, Eduarda, por exemplo. Nós elaboramos um edital, agora que ele foi um edital interdisciplinar em relação à questão do óleo, certo? Envolvendo pró-reitorias diferentes, com estímulo, portanto, para que diferentes cursos estivessem envolvidos nessa iniciativa. Tendo em vista a questão da sustentabilidade e a questão do bem-estar do campus de maneira geral, nós estamos preparando um novo edital para a gente fazer um trabalho em torno da recuperação do cavoco, certo? Isso vai envolver diferentes áreas de conhecimento, vai envolver diferentes professores, estudantes e técnicos de forma intersetorial. Então, essa questão também reflete também no acolhimento, no bem-estar dentro da universidade, né? Porque você estimula uma participação mais interdisciplinar, intersetorial, interdepartamental ou internúcleo, porque tem área que tem núcleo. Então, a ideia é que a gente coloque todo mundo nessa iniciativa, né, que é para fazer, portanto, esse processo. Durante a semana, nós vamos ter uma semana inicialmente de recepção, né, e de acolhimento. Nós estamos, assim, há uma avaliação de como é que a gente poderia, portanto, chamar os pais também para participar dessa recepção, né, porque é importante a participação. É claro que a gente está numa escola, não é numa escola básica, no ensino na universidade, mas é fundamental fazer esse diálogo, porque assim o compromisso, portanto, em defesa da universidade pública implica também a gente envolver a sociedade mais amplamente nesse processo e comprometer isso de forma mais ampla. Assim, um dos princípios da nossa campanha, e eu tenho repetido isso todos os momentos que a gente tem a oportunidade de falar, é que assim, que a diversidade ela é uma condição fundamental da excelência, certo? Assim, a excelência não pode ser algo específico de uma elite, né? Seja ela branca, rica, né? Masculina, na verdade, a diversidade é uma condição fundamental do processo de excelência. Não apenas na nossa universidade, mas universidades importantes, como a Universidade de Cambridge, e outras universidades pegam o princípio, inclusive, da interculturalidade, o princípio da diversidade, para você, portanto, ter isso dentro da universidade. Ela reflete, portanto, isso de forma muito clara, né? Então, assim, essa é a questão. Para a gente, o modelo elitista de universidade está superado. A gente tem que fortalecer práticas, portanto, para que nós possamos aprofundar isso, além da graduação, chegando, portanto, no nível da pós-graduação, conclusão de mestrado, conclusão de doutorado e depois ingresso na universidade. E, assim, esse processo de desigualdade social dentro da área da educação ela é um processo que ele só é efetivamente realizado quando você faz ingressar na universidade professores com esse perfil, que reflete a sociedade. Porque não é nosso interesse ter só na graduação ou na pós-graduação, mas que a gente possa realimentar os quadros, né? E ter a universidade diversa do ponto de vista da composição do seu corpo docente, também técnico e assim sucessivamente. Então, são políticas de longo prazo, né? Os países que percorreram esse processo, eles levaram aí 2 décadas, 3 décadas para realizar. Então, nós temos que também manter essa perspectiva para que a universidade se torne, portanto, diversa. Em relação à questão que você colocou da diretoria LGBT, assim, nós estamos fazendo uma discussão, vamos chamar ainda, não tivemos tempo ainda de aprofundar todas essas coisas, mas um entendimento que é fundamental dentro desse processo é que nós possamos fortalecer o NACE, que é o Núcleo de Acessibilidade, portanto, trabalha com pessoas com deficiência, né? Então, nós temos que fortalecer. Isso é o que faz a universidade também, inclusive, fortalecer ações que lidem com a questão das relações étnico-raciais dentro da universidade, afrodescendentes, etc., e a questão LGBT. Do ponto de vista da
a administração, da gestão administrativa, a gente está pensando, assim, tem que fazer uma reforma da administração, porque atualmente são unidades, portanto, que não dialogam. Uma caminha para um lado, outra para outro e outra para outro. Assim, fazem coisas excelentes, né, de excelente qualidade, mas a gente, na nossa leitura, a política, digamos assim, mais ampla de inclusão, de ações afirmativas, que a gente concorda com esse termo ou não, ela, na verdade, ela tem que ter uma coordenação mais ampla para você dialogar com os diversos segmentos da universidade e, portanto, tocar isso de forma mais coordenada. Na nossa percepção, assim, o trabalho tem sido bem feito nesse sentido, mas não tem tido o necessário diálogo e a intersetorialidade. Vou te dizer o seguinte, o NASCE é o núcleo, né, do ponto de vista, portanto, da organização administrativa, recebe a mesma coisa que da diretoria LGBT, que é uma diretoria. Então, nós estamos olhando também, do ponto de vista administrativo, para dar um tratamento mais isonômico também do ponto de vista da nossa organização. A gente vai dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Bacatu, uma cidade fantástica onde tudo pode acontecer. Pelo amor de Deus, minha senhora, tá querendo matar um padre? Esse lugar tem um encanto que atrai forasteiros que se dizem bem intencionados. E quais são as suas expectativas? Ser prefeito da cidade de Bacatu e tomar posse ao lado de uma linda primeira-dama. Será que vale tudo nessa batalha pelo voto? E que vença o melhor. Os Ovos da Raposa, série em 13 episódios, escrita e dirigida por Valdir Oliveira. Uma produção pernambucana repleta de humor, lirismo, fantasia e crítica social. Exibição em TVs públicas do Brasil. Estreia 16 de dezembro, 21 horas na TVU. Divirta-se! Só Jesus me passa mais nasal. Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. De segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite, acompanhe a série de Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita aqui no estado a partir da diáspora africana. A série é realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva, aqui na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire. Hoje nós recebemos o Alfredo Gomes, novo reitor da Universidade Federal de Pernambuco, e estou acompanhado aqui na bancada por Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo, e Maria Eduarda, do Departamento de Sociologia. Alfredo, aproveitando o que a gente falou brevemente aqui no intervalo, né, eu queria saber como é que a tua gestão está pretendendo trabalhar a política de comunicação da UFPE, principalmente em consonância com os princípios da comunicação pública,
que estão expressos lá no plano de desenvolvimento institucional, né? A gente está aqui na rádio, você também já participou do Opinião Pernambuco, né? Como é que você está pensando esses aparelhos? Pois é assim, essa é uma temática de grande relevância para a nossa gestão, tá certo? Nós estamos, assim, tem um diagnóstico, Bruno, que é preciso colocar na mesa, tá certo? Nós temos uma assessoria de comunicação dentro do gabinete, ali próximo. Temos uma diretoria de comunicação na ProCity, que é a Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia. E temos os equipamentos, né, de rádio, TV, né, que nós de excelente qualidade. Nossa leitura é que nós precisamos integrar. Não tem sentido, do ponto de vista da gestão, você ter essas 3 unidades, portanto, trabalhando e de forma sem um diálogo mais permanente, ou seja, sem uma política de comunicação clara dentro da universidade. Né? Então, assim, qual é a discussão agora? Nós tivemos já 3 reuniões envolvendo a Ascom, junto com a diretoria de comunicação da ProCity, para entender como é que está esse processo. Né? Eu já estive presente lá na ProCity, passei uma manhã discutindo com todos que compõem a ProCity para entender mais profundamente. E a nossa ideia, e nós estamos convencidos desse processo, que é necessário integrar. Né? E a integrar significa, talvez a gente possa caminhar, né? Isso é uma linguagem que a gente está utilizando, para ter uma superintendência de comunicação. Né? E aí, dentro dessa superintendência, a gente reunir todos aqueles que pensam e as estruturas que pensam comunicação, para que a gente possa trabalhar de forma bastante integrada e vendo a coisa de forma mais sistemática, etc. Assim, temos clareza que nós precisamos comunicar bem para dentro da universidade. Né? Nosso entendimento, nós não temos feito isso como deveríamos, tanto é que a gente sente que não há uma, digamos assim, uma certa compreensão de determinadas coisas. Não é que a comunicação vai resolver isso, né? Que a comunicação tem um papel também diferente, mas a gente precisa estar mais comunicando melhor internamente para dentro da universidade. Nós temos um potencial tremendo de coisas que são realizadas, né, de ações. Não é só a agenda do reitor, que isso eu acho que é o de menos, mas assim, de coisas que são realizadas dentro da universidade. A segunda coisa, comunicar bem também com a sociedade. E a gente precisa também fortalecer, digamos assim, dentro de uma política mais ampla, esses elementos, né? E aí, obviamente, construir pauta, digamos, comitês ou grupos mais democráticos que possam, portanto, tocar essa agenda, né, em relação a esse processo. Nós vamos propor, né, eu não tive condições de fazer reunião ainda com o núcleo de rádio e TV, estou sendo cobrado com toda razão, né, mas também não tive condições de fazer isso com a editora, com o NTI, etc., porque foram 45 dias de uma agenda completamente sem condições. Então, vamos chamar todos, né, para que a gente possa conversar e definir, portanto, essas questões. Né? Eu queria só trazer, assim, o elemento de contexto, né? Como é importante a universidade, que tem uma TV e duas rádios, assumir o seu papel de intervenção no debate público mesmo, porque a gente tem uma imprensa majoritária que tem abdicado completamente da defesa do interesse público, para falar de uma forma suave, né? Interesse público passa muito longe dos principais veículos de comunicação que a gente tem no Brasil. E a universidade, acho que tem um papel fundamental, não somente por ter esses instrumentos de radiodifusão, mas uma coisa que a gente percebeu, tanto aqui na experiência do Fora da Curva, quanto no momento dos ataques à mobilização contra a construção das 12 torres no Cais José Estelita, o quanto é importante a legitimidade que a universidade tem para qualificar esse debate. Porque naquela ocasião, os ocupantes do Cais José Estelita eram acusados de vagabundos. A gente sabe muito bem o tipo de desqualificação, que é o mesmo tipo de desqualificação que pesa hoje, inclusive, contra boa parte dos estudantes universitários. Né? O ministro dizer que tem plantação de maconha na universidade, quer dizer, uma tentativa de estigmatização daqueles que se mobilizam contra um Estado que é opressor e um capitalismo que está produzindo a morte, né, em grande escala.
E aí a universidade entra naquele momento ali, o MDU aqui, o pessoal que tem assento no conselho, né? Vai entrar no debate e vai dizer, bom, não, de fato tem um problema aqui, tem um problema, essa construção dessas torres, elas trazem um problema social de expulsão dos moradores do entorno, elas trazem um problema ecológico, porque a infraestrutura da cidade não está preparada para isso, elas trazem um problema paisagístico, inclusive com o estudo de uma professora da arquitetura, que me falha o nome agora. Então, a universidade entra para qualificar esse debate. Isso a gente percebeu também no Fora da Curva. Quer dizer, você tem as pessoas falando do déficit da Previdência. Vem um especialista em Seguridade Social que vai dizer que esse déficit é, em parte, uma construção midiática. Né? Então, assim, num contexto em que a gente tem tão pouco pluralismo, um contexto tão antidemocrático como que a gente está vivendo, esse papel é um papel urgente e estratégico, né? Isso. Não, a universidade tem um papel, assim, primeiro, é dialético, né? Nós precisamos de um espaço democrático plural para existir enquanto universidade, né? Por sua vez, a universidade tem que fortalecer esse processo também democrático plural dentro da sociedade. Mas não existe, registro de universidades, portanto, que tenham sobrevivido com pesquisas, portanto, comprometida com a sociedade de maneira geral, né, com o seu desenvolvimento, etc., quando ela está sob determinados regimes, né, ditatoriais, fechados e assim sucessivamente, né? A universidade precisa de liberdade, precisa de democracia e ela, por sua vez, tem que alimentar esse processo, né? E isso está escrito na Constituição Federal, né? A nossa sociedade, portanto, ela é uma sociedade que tem por princípio a questão democrática, né? Um princípio democrático de direito, nós temos, portanto, que preservar, proteger, né, e alimentar esse princípio. Assim, por outro lado, assim, não existe... é parte do processo de debate público, da discussão pública, você ouvir pessoas com opiniões diferentes, com perspectiva diferente. Isso ajuda, inclusive, ao entendimento, né, de como a gente deve se posicionar. Então, é inaceitável também que a mídia, portanto, siga um prisma, né, feche os olhos e não abra espaço para determinadas perspectivas. Então, a imprensa precisa amadurecer de maneira geral nesse país, né, para que a gente tenha uma imprensa também mais amplamente aceita a diferente perspectiva. Então, assim, eu acho que nesse sentido, a nossa universidade e, sobretudo, o núcleo de Rádio e TV e as suas duas rádios, né, tem que ter ampla liberdade, portanto, para tocar suas políticas, suas iniciativas, fazer entrevistas, programas e assim sucessivamente. Eu acho, inclusive, Eduardo, que nós temos que nos organizarmos em termos de universidade para ter digamos assim, para termos uma ação mais sistemática dentro desse processo. Como eu não sou da área, mas assim, eu acho que temos que ter programas, um debate mais em torno das questões do dia a dia, da economia, da política, tá entendendo, das questões sociais, etc., de forma a formar opiniões, a discutir essas questões, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir esse processo. Um sonho da gente, e isso está na pauta, era que a gente conseguisse também, né, tendo em vista essas questões, interiorizar a nossa audiência, ou seja, que nós possamos chegar não só em Vitória como chegamos, não só em Caruaru, mas que a nossa TV e a nossa rádio pudesse também descer para o interior do estado, porque isso seria fundamental, portanto, para a gente também caminhar nesse processo de democratização da informação, do debate e assim sucessivamente. Alfredo, um dos programas aí, talvez o principal programa do governo federal, do Ministério da Educação, para o ensino superior e que gerou aí muita discussão, é o Futurice, né? Um programa que prevê, entre outras coisas, ou está muito alicerçado digamos assim, numa relação público-privada, onde você abre a universidade para organizações sem fins lucrativos, tanto do ponto de vista de gestão compartilhada, quanto do ponto de vista, especialmente,
gestão financeira e captação de recursos. Organizações sociais, instituições sem fins lucrativos, inclusive instituições financeiras. Na última versão apresentada do projeto, tem lá previsto 2 fundos, né? Um fundo soberano de patrimonial, um fundo, acho que é soberano patrimonial e um de soberano de conhecimento e um fundo patrimonial. Um deles prevê ser administrado por empresas sem fins lucrativos e o outro por instituição financeira. Uhum. E aí, lendo assim, embora leigo no assunto, me parece também ali abre-se a possibilidade de repasses, inclusive, liberação de repasses orçamentários a partir do cumprimento de metas contratuais das universidades com o MEC. Ou seja, você passa a ter o setor privado compartilhando gestão financeira das universidades e a possibilidade das liberações de recursos estarem atreladas a cumprimento de metas em contratos com o MEC. Uhum. Até onde eu sei, é um contrato de adesão. E aí eu queria ouvir de você essa nova proposta, no que ela mudou e como a gestão de Alfredo, do Moa, essa nova gestão da reitoria pretende dialogar em torno desse programa, né? Uhum. O que está mais sendo questionado é o quanto ele tira a autonomia universitária, um preceito importante do funcionamento do ensino superior no Brasil. E dito isso, como é que você vê também, aí no segundo momento, mas também relacionado com isso, o diálogo com o Ministério da Educação, com o próprio ministro, que na verdade tem feito declarações recorrentes que enfraquecem inclusive a posição da universidade pública no Brasil, do ensino público superior no Brasil. Certo. Agora, eu vou começar dizendo da importância, né, da autonomia das universidades, né, para que elas continuem fortalecidas, continuem, portanto, com sua capacidade de autogestão, né, que isso foi escrito no artigo 207 da Constituição e, portanto, até hoje, né, a gente tem isso como uma espécie de princípio fundamental desse processo, né? Eu estive 2 vezes em Brasília, eu vou falar de duas partes dessas reuniões em Brasília. Uma delas foi dentro da reunião da ANDIFES, né, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Educação Superior, né? E a principal preocupação da ANDIFES está em torno, portanto, do debate sobre a autonomia. Existe um projeto de lei, eu não vou me lembrar agora o nome do deputado, né? É um projeto de lei que procura, portanto, especificar, regulamentar a questão da autonomia, né? Haja vista que existe um debate aí de mais de 30 anos, desde a época da Constituição, sobre a necessidade ou não, portanto, de você regulamentar esse processo. Então, essa questão ela tem sido discutida. A explicação, aliás, o debate dentro da ANDIFES levou à seguinte posição: se qualquer projeto de lei que trate da questão da autonomia, como esse projeto já está tramitando dentro do Congresso Nacional, terá que ser incorporado a esse projeto, inclusive futuros. Isso foi a colocação, portanto, do deputado federal que colocou isso. Ou seja, então isso está dentro de um projeto mais amplo. Por outro lado, o presidente da Câmara, né, constituiu uma comissão formada por 4 ex-reitores de universidades públicas. Né, vocês devem ter recebido mais recentemente um determinado relatório que foi publicado, né, em que eles procuraram fazer um diagnóstico, portanto, da educação pública brasileira, especialmente das universidades. Né? Então, eles chegam também à mesma conclusão da necessidade, portanto, de fazer o debate sobre a questão da autonomia para a gente poder travar essa questão. Né? Assim, eu, particularmente, assim, dentro da nossa gestão, eu estou muito preocupado com a questão que assim, as pessoas dizem que tem que captar recursos. É excelente, a gente gostaria de captar recursos, isso é fundamental. Para fazer isso, nós precisamos ter instrumentos adequados que permitam a captação de recursos, preservando, portanto, o princípio, né, o estatuto da universidade pública, gratuita, e tudo isso de qualidade, etc, etc. Inclusiva, né, laica, assim sucessivamente. Então, assim, não há nenhum óbice a você fazer isso. Você tem que ter os instrumentos para fazer essa questão. Eu vou dar exemplos para
para que a gente possa pensar. Nós temos hoje um determinado espaço, que fica um estacionamento que fica ali atrás do Centro Cultural Benfica. Conhece aquela área? É uma possibilidade, nós estamos estudando. Vamos licitar aquele negócio para fazer um estacionamento e recolher dinheiro para a universidade. Está lá aquele espaço o tempo todo, sem nenhuma utilização. Né? Nós temos condições de fazer isso, nós vamos, portanto, fazer isso. O mais importante do debate sobre a questão da captação de recursos, né, dentro da universidade pública, é, além da capacitação, você ter um plano, portanto, de solidariedade na distribuição desse recurso. Você vai investir aonde? Investir em bolsa para os estudantes, né? Investir na manutenção da qualidade e assim sucessivamente. Então, nós temos, sim, condições em várias áreas dentro da universidade de ter um plano de sustentabilidade com captação de recursos, prevendo, portanto, a preservação, portanto, daquilo que é público, né? E fazendo, portanto, um debate, fazendo, portanto, a destinação de recursos para áreas estratégicas. Isso aí, eu acho que, portanto, não é previsto dentro do Futuris, né? Assim, o Futuris, por exemplo, ele não tem essa compreensão mais ampla. Ele toca na temática que é muito importante, todas as universidades estão ligadas nisso, né? Isso é uma questão mais estrutural, porque é uma questão do processo de desenvolvimento do próprio capitalismo no mundo, né? Eu vou dizer o que é isso aí. Assim, havia um determinado tempo, né, ali talvez uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, em que o processo de produção de conhecimento ele praticamente terminava, né, na tese, na dissertação e no paper, né? Mas as universidades do mundo todo começaram a perceber que elas poderiam também gerar inovação e gerar patentes, né? Em quase todas as áreas isso está acontecendo. Tem algumas áreas que estão muito mais avançadas do que não. Por quê? Porque mudou a estrutura de produção no mundo todo. Essa estrutura de produção sendo mudada, o conhecimento passou a ser uma matéria fundamental, um capital fundamental dentro dessa estrutura. Como conhecimento é uma coisa fundamental, como é que você, portanto, vai produzir conhecimento e deixar nas prateleiras sem ter uma utilidade, uma questão prática, assim sucessivamente. Essa estrutura hoje ela está, portanto, batendo nas portas de todas as universidades. Portanto, nós temos enxergado, por exemplo, há um certo tempo já, a criação, portanto, de pró-reitorias de inovação, diretorias de inovação, que pensa, portanto, essa questão. Quando eu estou dizendo que isso é estrutural, essa é uma agenda mais ampla e nós podemos, portanto, trabalhar essa agenda na perspectiva que nós entendemos que é fundamental, que é a questão, portanto, da sustentabilidade da Universidade Federal de Pernambuco. Então, vamos procurar, sim, parceiros, vamos realizar isso, as áreas de conhecimento, como lá dentro das engenharias, como o CTG já faz isso, as áreas do Centro de Informática já faz isso, Centro de Artes eu acho que tem condições de fazer em várias áreas, né? E a gente precisa entender que a arte também gera muito recurso, mexe com muito dinheiro, né? A gente precisa também pautar isso de forma adequada para a gente ter um plano de sustentabilidade. Só muito breve, do jeito que está o Futuris, com essa previsão, inclusive, de um processo de financiarização desses recursos públicos, que eu acho que o temor que muita gente tem é de que você tem um processo de retirada do dinheiro público, do orçamento público, redução do orçamento público e o processo de financiarização, quer dizer, recurso privado que entre, e a gente sabe, quem tem o dinheiro, quem bota o dinheiro, vai querer administrar, vai querer fazer a gestão também. Sim. E aí, sem dúvida. E aí, assim, nesse ponto, como é que você vê o futuro de hoje? Assim? Mas tem uma questão interessante, né? Porque assim, a gente está ressaltando, assim, nós temos que resguardar, portanto, a autonomia da universidade, né, da definição, portanto, de como faz esse processo. Olha, vou dar um exemplo para você entender o quanto isso, assim, quando você olha as instituições, me perdoe fazer essa referência para as instituições particulares, tá certo? Quando você tem uma instituição, de maneira geral, as instituições particulares e privadas, existe a mantida, que é a instituição, e a mantenedora, que é a proprietária, a dona, ou é outro termo, da instituição. Qual o problema aí? O problema é que muitas vezes, isso é uma luta histórica também,
A mantenedora é que tem autonomia para definir as coisas que acontecem na base. Nós não queremos isso para as universidades públicas. A nossa autonomia é que as universidades, portanto, definem esse processo. Se nós deixarmos, portanto, que o Ministério da Educação faça isso de maneira geral para todas as universidades, a gente entra numa centralização desnecessária, entra num processo de definição de políticas, né, top-down, que não interessa para a universidade. Essa é a questão, é sensível da questão da autonomia. É manter com que as universidades tenham a capacidade, portanto, de fazer a definição, etc., de suas metas, dos seus planos de sustentabilidade, etc. Nós temos as fundações de apoio. As fundações de apoio precisam ser fortalecidas, ser revistas, e elas têm capacidade de fazer isso. Várias áreas de conhecimento, né, já fazem esse tipo de contratos, de convênios, né? Qual é a luta, Laércio, que nós estamos também fazendo nacionalmente, né? Existe um projeto de lei, uma PEC 24, agora de 2019, né? Eu não vou lembrar o nome da deputada, infelizmente, se lembrar eu trago, né? Que qual é o objetivo dessa PEC? O objetivo dessa PEC é que todos os recursos arrecadados pela universidade, são aqueles chamados recursos próprios, fiquem na própria universidade. Ou seja, eles não entrem conforme foi estabelecido pelaquela PEC do teto, né? Que hoje ele vai para o Tesouro, vai para o governo federal, vai para o Estado federal. Então, a ideia é que esses recursos, a partir dessa PEC, se ela for aprovada, e ela está avançando, a Tabata hoje é a relatora desse processo, a deputada Tabata Amaral, que eles, uma vez recolhidos, captados como recurso próprio, eles fiquem na universidade e a universidade, portanto, possa usar esse recurso nos seus projetos. Aí tem uma diferença essencial do ponto de vista do conceito de autonomia. Na verdade, assim, esse é um debate, é o histórico. Nós discutimos há praticamente, desde os anos 80, as mesmas temáticas na educação superior e a gente não conseguiu ter respostas, né? Por exemplo, nós discutimos a questão da autonomia, né, desde lá, e como a gente não conseguiu resolver essa questão, há uma dúvida se ela é auto-aplicável ou não é auto-aplicável, se é como é auto-aplicável e não é. Então, esse é um debate que dentro do campo da educação superior isso persiste por praticamente 30 anos, né? Um outro debate que também persiste no longo prazo é o debate sobre a questão da autoavaliação das universidades, e esse é fundamental e a gente precisa também fortalecer. Outro que eu acho que a gente conseguiu avançar muito, né, para superar o caráter elitista da universidade e caminhar no sentido da democratização. Isso a gente teve um avanço importante, né, com o processo de interiorização. Assim, tem determinadas temáticas que elas são essenciais. Outra questão que você colocou, que é importante que nós destacamos, assim, das vezes que eu tive lá em Brasília, todas as vezes eu tive no Ministério da Educação, né, eu conversei com o ministro da Educação apenas na minha posse, né? Naquela ocasião, já no discurso de posse, nós tivemos a oportunidade, né, de apresentar alguns projetos, porque o tempo do ministro é muito exíguo, e a gente estava lá na pauta, então nós apresentamos a ideia de um novo restaurante universitário para o campus Recife, naquela ocasião, a construção da quarta etapa do CAV, e o CAV tem um problema de infraestrutura tremendo, né? Vocês conhecem, é situada naquele alto, e o centro de convenções, porque nós temos ali, vocês sabem, nós conseguimos recuperar a parte do centro, mas o teatro a gente não consegue, o teatro é um valor muito alto. Então, pautamos essas questões, né, da importância desse processo. A nossa perspectiva é que tem que ter diálogo. Sem diálogo a gente não faz. O ministro é um servidor público, né, está lá numa função pública, e nós entendemos que nós, enquanto gestor da Universidade Federal, temos que procurar o ministro, ou então os seus assessores, os seus secretários, como nós fizemos das outras vezes, apresentando nossas pautas, né? Fomos muito bem recebidos do ponto de vista do secretário de Ensino Superior da CESU, do MEC, né? Andamos conversando, né? E, assim,
esse é o quadro geral, né? Claro que tem uma série de questões aqui que seria muito bom que ele tivesse esse entendimento, né? Que ele é um servidor público que tem que servir o interesse público. A gente não tem mais tempo, não né? Não tem mais tempo, infelizmente nosso tempo acabou. Mas já fica o convite para voltar de repente lá na Rádio Paulo Freire, né? A gente faz o programa de lá também. Eu queria agradecer bastante a sua disponibilidade por ter participado. Queria agradecer também a bancada, né, que está aqui comigo hoje. O programa teve a produção da equipe do Fora da Curva, né? Roteiro e locução minha, com participação de Laércio e Maria Eduarda. Carol Torpe e Larissa Silva na equipe de redes sociais e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.